Bom, vamos falar agora sobre o inciso 9, que diz que é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou de licença. Bom, no Brasil é livre o exercício da liberdade de expressão. Então você pode exercer a sua expressão intelectual, artística, científica ou de comunicação, independentemente de censura ou de licença. Isso significa que você pode montar uma peça de teatro e essa sua peça de teatro ela não vai ser objeto de censura. Claro que existem as classificações de idade, indicativas de idade, né? Se aquela peça ela não for uma peça apropriada para crianças, para menores de 12 anos, enfim, vai ter lá a classificação indicativa, porque isso a lei já trouxe, mas isso não é censura e isso é apenas uma classificação indicativa para que não haja nenhum tipo de problema em relação ao conteúdo que é exposto e em relação a quem está assistindo, ok? Bom, mas o Estado ele não vai poder censurar, não vai poder dizer, bom, isso você não pode dizer, isso você não pode falar, você precisa de uma licença para que você possa apresentar uma peça, para que você possa apresentar um musical, um teatro. Isso não existe no Brasil. Foi muito pertinente, inclusive, a inserção desse inciso no texto constitucional, porque nós vínhamos de um período de muita repressão, de um período em que não havia aí possibilidades livres, né, para que você compusesse uma música, para que você fizesse uma peça de teatro, e isso nós estamos falando aqui da atividade intelectual e artística. Mas ainda tem aí em relação à livre expressão da atividade científica e também da atividade de comunicação. Então, é muito importante esse inciso, ele traduz aí de forma bastante clara a intenção do Constituinte em garantir aí a liberdade dos indivíduos. Bom, inciso 10. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Pessoal, o Constituinte trouxe aí, portanto, 4 inviolabilidades, né? A vida privada, a honra, a imagem e a intimidade das pessoas. Qualquer tipo de violação que se tenha nesses 4 vai ensejar indenização pelo dano moral ou material em razão da sua violação, ok? Vamos para o inciso 11. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito, desastre ou para prestar socorro ou durante o dia por determinação judicial. Bom, primeiro ponto, a casa é asilo inviolável. Ninguém nela pode penetrar sem o consentimento do morador. Ninguém pode entrar na sua casa sem o seu consentimento, porque a sua casa é um asilo inviolável. Em que situações a sua casa pode ser violada? Pode ser que alguém pode entrar na sua casa. Bom, o Constituinte, ele trouxe essas hipóteses. E eu vou começar pelo fim. O Constituinte disse o seguinte, que é possível por determinação judicial e durante o dia, né? Que critério é utilizado para determinar se é dia, se é noite? Não é só citar claro, tá? O ministro Alexandre de Moraes, do STF, ele utiliza um critério físico astronômico entre a aurora e o crepúsculo. Então, segundo o ministro, entre 6 da manhã e às 18 horas, é possível em que, por determinação judicial, seja cumprida uma ordem judicial, por exemplo, invadindo a casa de uma pessoa. Fora dessa hipótese da determinação judicial, o legislador trouxe 3 casos. Quais são esses 3 casos? Flagrante delito. Então, se estiver ocorrendo um flagrante, é possível que durante o dia uma viatura policial passando pela rua verifica um flagrante, é possível que sem autorização judicial, sem determinação judicial, os policiais invadam essa casa em razão de um flagrante. Uma pessoa está agredindo, está matando, está ocorrendo uma violência doméstica naquela casa, é possível aí no caso de flagrante delito, sem determinação judicial, a casa ela ter mitigado esse princípio aí da inviolabilidade. No caso de desastre, né, tá ocorrendo um desastre, a casa tá pegando fogo, tá tendo um desmoronamento, o corpo de bombeiros vai poder entrar, invadir essa casa para poder socorrer as pessoas que estão lá dentro
e também no caso de prestar socorro. No caso de prestar socorro, a ambulância do SAMU chegou na frente da casa, tem uma pessoa passando mal, é possível que eles invadam a casa também para poder prestar socorro, ok? Então, a casa do indivíduo é inviolável, ninguém nela podendo penetrar sem o seu consentimento, salvo em 3 situações: para prestar socorro, em flagrante ou em desastre. E ainda por determinação judicial, porém isso só vai poder ocorrer durante o dia. Não pode ter uma determinação judicial para que alguém vá cumprir um mandado de prisão, para que o policial vá fazer uma busca de madrugada, por exemplo, ou à noite, somente durante o dia. E aí eu trouxe como exemplo para vocês esse critério físico-astronômico das 6 às 18, trazido aí pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. É importante que vocês tenham uma noção também de que casa não é apenas domicílio, mas casa pode ser também escritório, garagem, casa pode ser também oficina e também quarto de hotel, ok? Então é necessário uma elasticidade na compreensão aí do sentido de casa, tá? Que não se refere apenas ao domicílio. Pessoal, vamos para o próximo então, que é o inciso 12, que diz o seguinte: é inviolável o sigilo de correspondência é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso, no caso das comunicações telefônicas, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Bom, então é inviolável o sigilo das correspondências e das comunicações telegráficas e de dados. Isso é inviolável, a Constituição trouxe isso de forma expressa. Porém, no caso das comunicações telefônicas, é possível na forma que a lei estabelecer apenas para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, ok? Vamos para o próximo inciso, que fala sobre o livre exercício de qualquer trabalho. É o inciso 13, diz o seguinte: é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Bom, trata-se de uma norma de eficácia contida, né? Ou seja, pode uma lei infraconstitucional limitar o seu alcance. Em regra, no Brasil, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, ok? Mas pode ser atendida às qualificações profissionais que a lei estabelecer. E aí eu trago como exemplo para vocês compreenderem esse inciso, o exame da OAB. É livre o exercício da profissão de advogado, mas para que você possa exercer a advocacia no Brasil, é necessário que você seja aprovado, é necessário que você curse, né, direito, e é necessário que você seja aprovado no exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Sendo aprovado no exame da Ordem, você estará apto para ser advogado. Então é exatamente isso que o inciso 13 diz. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então trata-se, portanto, de uma norma de eficácia contida, e uma lei infraconstitucional, como eu disse, vai poder limitar o seu alcance. Isso ocorre com o curso de Direito para o exercício da advocacia, mas pode vir uma lei determinar também que para que você seja médico é necessário você se submeter a um exame do CRM. Para você ser dentista, você tem que se submeter a um exame do Conselho de Odontologia. Para você ser engenheiro, você tem que se submeter a uma prova, um exame do CREA, enfim. Isso depende de uma lei que venha a limitar o seu alcance, ok? Não é impossível que venha uma lei e determine que para o exercício daquela profissão você tenha que fazer uma prova, um exame, enfim. O Constituinte deixou em aberto isso. Vamos para o próximo, inciso 14, que trata aí, portanto, da liberdade de informação. O que diz o inciso 14? É assegurado a todos o acesso à informação, resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. O que isso significa? Significa, pessoal, que todos têm acesso à informação.
e é assegurado o direito à fonte. Então, vou dar como exemplo para vocês a profissão, né, jornalística. Um jornalista, quando vai cobrir um escândalo de corrupção em uma repartição pública, uma violência policial, enfim, ele tem a garantia constitucional da liberdade de informação e ele também terá o sigilo da fonte, ou seja, ele não vai poder ser obrigado a revelar quem passou aquela informação a ele. Então, aquele furo jornalístico, ele não vai ser obrigado a relatar, a dizer que quem denunciou que aquela violência policial estava ocorrendo foi fulano, ou quem cedeu aquele vídeo, aquela imagem que foi gravada, foi Beltrano, enfim, o sigilo da fonte é assegurado justamente para garantir aí a liberdade de informação e evitar que haja censura, evitar que alguém possa ser perseguido por ter feito uma filmagem, por ter dado uma informação e etc, ok? Essa é a liberdade de informação prevista aí no inciso 14. No inciso 15, nós temos a liberdade de locomoção. Então, é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Então, no tempo de paz, ou seja, numa circunstância em que o país não esteja em guerra, não esteja em conflito com outro vizinho, é possível a liberdade de locomoção dentro do território. Supondo que o Brasil venha a entrar em conflito com algum vizinho, aí essa liberdade de locomoção será mitigada, haverá aí uma limitação, ok? E é também possível que qualquer pessoa entre no território nacional, permaneça ou dele saia com seus bens. Então, você pode sair do Brasil com seus bens, pessoas podem entrar no Brasil com seus bens, há essa liberdade de locomoção em tempo de paz. Inciso 16, se trata aí do direito de reunião. E o que diz o inciso 16? Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião convocada anteriormente para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Bom, pessoal, então, desde que haja essa reunião de forma pacífica, ou seja, sem armas, em locais abertos ao público, e desde que não haja uma outra reunião anteriormente convocada para aquele mesmo local. Então, o que é necessário é apenas um prévio aviso à autoridade competente. Então, um determinado sindicato vai fazer uma manifestação em frente da prefeitura. Não é necessário que ele peça autorização para fazer essa manifestação, porque, como vocês viram, é livre a manifestação. Você pode se reunir pacificamente na frente da prefeitura, um grupo de sindicato requerendo, reivindicando um determinado direito, criticando uma determinada medida adotada pelo prefeito, por exemplo, e você não precisa de autorização para isso. Porém, você não pode frustrar uma outra manifestação que já tem anteriormente se manifestado, né, que iria estar na frente da prefeitura. Então, não havendo nenhuma outra manifestação, você pode, desde que você avise a autoridade competente. Então, é necessário que você avise, comunique à prefeitura que você vai fazer essa manifestação, para que a prefeitura também se organize em relação à rua, em relação à locomoção das pessoas, dos servidores, dos contribuintes, enfim, dos cidadãos que estejam passando por ali, organize a guarda municipal para evitar que haja tumulto, enfim, é só exigido aí, portanto, o prévio aviso à autoridade competente, mas não vai ser necessário autorização, ok? Esse, portanto, inciso 16, refere-se à liberdade do direito de reunião. Vamos então para o próximo inciso 17, e o inciso 17, o inciso 18, o inciso 19, o 20 e o 21 são incisos que se referem ao direito de associação. Então vamos lá. Inciso 17. É plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada de caráter paramilitar. Então, é livre o exercício de uma associação dos moradores de bairro, qualquer tipo de associação, mas não pode ter uma associação paramilitar,
Porque isso é vedado pela Constituição Federal por razões óbvias, porque os militares, eles são forças que pertencem ao Estado, organizados pelo Estado, mantidos pelo Estado, e existe apenas uma força armada no Brasil, que são as Forças Armadas Brasileiras, e não pode haver uma força paramilitar. Então, não sendo uma força que tenha um caráter paramilitar, é plena a liberdade de associação para fins lícitos. Inciso 18. A criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas, independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Então, o Estado não pode interferir no funcionamento de uma associação ou na forma da lei de uma cooperativa. Inciso 19. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. Então, para que uma associação seja dissolvida totalmente, é necessário o trânsito em julgado, ou seja, é necessário que não haja mais possibilidade de recurso. O recurso já transitou em julgado, já foi até a última instância, então, portanto, a associação está dissolvida. Porém, para que elas sejam suspensas, aí cabe apenas a decisão judicial. E aí ela vai entrar com os recursos cabíveis e até que transite em julgado, portanto, ela vai continuar suspensa. Portanto, para serem dissolvidas, é necessário o trânsito em julgado. Inciso 20. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. Aí é a liberdade de associação. Se você quiser se associar, você se associa. Se você não quiser se associar, você não está obrigado. Inciso 21. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Então, o fato de você estar associado não significa que a entidade associativa ela vai poder te representar judicial ou extrajudicialmente. É necessário, como a Constituição trouxe, que haja uma autorização expressa. Então, havendo uma autorização expressa, é possível, portanto, aí a representação judicial ou extrajudicial. Bom, vamos agora para o direito de propriedade. O direito de propriedade está previsto aí no inciso 22, no inciso 23, no 24, no 25, no 26, até o 26. Então, do 22 ao 26, nós temos aí o direito de propriedade. Pessoal, em linhas gerais, a propriedade, ela precisa atender a sua função social. Então, uma propriedade urbana, ela precisa atender a sua função social. Se você tem um imóvel na área urbana, é necessário que alguém esteja vivendo lá, que esse imóvel esteja ocupado, que esse imóvel ele não esteja vazio, enfim, e não esteja cumprindo, portanto, aí a sua função social. A mesma coisa se você tem uma propriedade rural. É necessário que a sua propriedade rural ela esteja produzindo algo, esteja com alguma plantação, com gado, enfim. É necessário que esteja cumprindo, portanto, atendendo, portanto, a sua função social. É isso que o Constituinte trouxe, é isso que a Carta Constitucional de 88 prescreveu. Esse direito, pessoal, direito de propriedade, ele não é absoluto, portanto, tá? Caso você não atenda essa função social que eu disse a vocês, é necessário que haja a desapropriação-sanção. No caso do município, sendo o imóvel do município, haverá aí a desapropriação e o pagamento vai ser feito aí com títulos da dívida pública. Essa previsão está incerta no artigo 182, parágrafo 4º, inciso 3º da Constituição Federal. Sendo uma propriedade urbana, né, o município poderá proceder à desapropriação. Sendo uma propriedade rural, a União ela vai proceder, portanto, à desapropriação e o pagamento será feito com títulos da dívida agrária para fins de reforma agrária e está previsto no caput do artigo 184. Pessoal, mas essa desapropriação ela não vai ocorrer de uma forma imediata. Existem outras formas que é possível que a propriedade seja compelida a cumprir a sua função social por meio de edificação compulsória, no caso do município, IPTU progressivo, enfim, antes de chegar à desapropriação. A desapropriação ela vai ocorrer mais à frente caso, no primeiro momento, o proprietário ele não cumpra, né, a função social daquela propriedade.
Existem dois casos, na verdade, em que é possível que haja a desapropriação, porém sem indenização. Eu falei a vocês aí do pagamento com títulos da dívida pública, com títulos da dívida agrária, para as desapropriações de imóveis urbanos ou rurais. Mas existem casos em que não há indenização. Quais são esses casos? No caso de imóveis com culturas ilegais de plantas psicotrópicas e no caso de exploração de trabalho escravo. Nesses dois casos, não há indenização e esses imóveis, sejam urbanos ou rurais, eles serão destinados à reforma agrária ou a programas de habitação popular. Bom, vamos passar agora então à leitura dos incisos 22 ao 26. Bom, vamos lá. Inciso 22, é garantido o direito de propriedade. Então, qualquer pessoa pode ter uma propriedade, comprar uma propriedade, esse direito é garantido pela Constituição Federal. Porém, como diz o inciso 23, essa propriedade ela deve atender uma função social. Se você for comprar uma fazenda para deixar essa fazenda fechada, sem absolutamente nada, essa fazenda não estará cumprindo a função social. A mesma coisa se você comprar uma casa e deixar essa casa fechada, sem ninguém morando, absolutamente vazia, essa casa também não estará cumprindo a sua função social. Então, é garantido o direito à propriedade, porém essa propriedade deve atender à função social. E a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos nesta Constituição. Bom, esse é o inciso 24. Então, o procedimento de desapropriação, salvo os dois casos que eu passei a vocês, de plantas psicotrópicas ou exploração de trabalho escravo, elas serão indenizadas mediante justa indenização, justa e prévia indenização em dinheiro, ok? Então, essa desapropriação para fins de utilidade pública, interesse social ou por necessidade. Então, por necessidade, utilidade pública ou interesse social, haverá desapropriação mediante justa e prévia indenização em dinheiro. Eu disse a vocês o seguinte, caso não cumpra a função social, o imóvel será desapropriado, haverá uma desapropriação sanção e o pagamento vai ser feito por meio de títulos da dívida pública ou por meio da dívida, títulos da dívida agrária. Então, títulos da dívida agrária ou títulos da dívida pública no caso de não cumprimento da função social, ok? Que será uma desapropriação sanção. Porém, no caso de necessidade, utilidade pública ou interesse social, o Estado promoverá a desapropriação mediante justa e prévia indenização em dinheiro. Então, vamos dar como exemplo, é necessária a construção de uma linha de trem por necessidade pública ou por utilidade pública, aquele imóvel vai ser desapropriado. É necessária a construção de um viaduto, a construção de moradias populares, vamos utilizar aí no critério interesse social, né? É necessário desapropriar um determinado imóvel para a construção de moradias populares, ou de uma praça, de uma área de recreação, enfim. Vai ser feita essa desapropriação, porém, essa desapropriação será feita mediante justa e prévia indenização em dinheiro. Vamos para o inciso 25. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar da propriedade particular assegurada